A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui mais uma vez, dando sequência aos nossos estudos sobre discipulado e tratando hoje de mais um tema que é muito importante na caminhada cristã, que é a igreja. Hoje vamos falar sobre igreja. O tema da mensagem é a igreja, chamados para fora. Chamados para fora. Muitas vezes, quando se fala em igreja, a primeira ideia que vem à nossa mente é o templo, é o local. Mas a igreja não é o templo. O templo é o espaço físico onde a igreja se reúne. A igreja de Jesus somos eu e você. São aqueles que se reúnem em nome dele para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para acolher aqueles que estão necessitados, para praticar as boas obras, para adorarmos a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre peço aqui no começo dos vídeos que você dê o seu like, aí você nos ajuda dessa maneira, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você coloque o seu comentário e caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode se inscrever no canal, se tornar membro do canal e na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos apoiar. Nós temos uma conta jurídica, temos o Pix, temos o Apoia-se e dessa forma você nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo cristão, exclusivamente cristão. Amém? Vamos falar então sobre a igreja. A origem da palavra igreja vem do grego eklesia, que significa os chamados para fora. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 12, versículo 23, que diz assim: a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Então, na Grécia Antiga, uma assembleia, uma reunião era identificada, uma reunião em que uma pessoa convocava as pessoas, ela era identificada como eclesia. A igreja de Jesus, ela foi chamada para fora. Significa o que isso, pastor? Nós fomos tirados do mundo. Nós estávamos no mundo, vivendo o sistema do mundo, sendo regidos pelo mundo, mas fomos tirados para fora e colocados em uma posição privilegiada em Cristo. Por isso Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, ele escreveu assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja, ela foi fundada pelo próprio Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja não é uma invenção humana, ela foi fundada por Jesus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, Mateus 16, do verso 15 ao verso 19. Mateus 16, a partir do verso 15, está escrito: E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Qual que é, então, a finalidade da igreja? Para que serve a igreja? A igreja, ela serve para adorar a Deus, entre outras coisas. Nós somos adoradores por natureza. Deus colocou no homem um espírito de adoração. Quando nós estávamos mortos espiritualmente, quando nós estávamos mortos por causa do pecado, nós não poderíamos adorar a Deus de uma forma que o agradasse. E o que Deus fez em nós? Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, a gente lê o seguinte: Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu isso. E agora que fomos vivificados espiritualmente, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme Jesus mencionou em João capítulo 4, nos versos 23 e 24. Jesus diz que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como igreja, nós devemos adorar a Deus. O que significa adorar a Deus? Não é somente ficar cantando, fechando os olhinhos durante o culto, não. Adorar a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho, com as nossas boas ações para com aqueles que estão precisando. Tudo isso são atitudes de louvor e de adoração a Deus. Como igreja, nós também somos edificados espiritualmente, porque nós saímos de um mundo cheio de engano. Então, como novas criaturas em Cristo agora, nós precisamos ser edificados na palavra da verdade. Função da igreja, edificação espiritual. Quando nós nos ligamos à igreja, tanto no sentido espiritual como no sentido físico, porque precisamos estar ligados a uma igreja, nós somos edificados. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele coloca na igreja pessoas que são capacitadas, pessoas que nos ajudam a crescer espiritualmente. Ninguém consegue levar uma vida cristã somente de uma forma individual. Por melhor que você seja, você precisa ser ajudado. E o lugar de você ser ajudado é na igreja. E aqui eu vou abrir um parêntese, né? Porque a minha visão em relação à igreja hoje é que a igreja precisa passar por um tempo de arrependimento, um tempo de cura, um tempo de restauração.
A igreja precisa ser evangelizada novamente, antes de levar o evangelho. A igreja se tornou um campo fértil para que Deus ministre libertação, porque a igreja, infelizmente, ela se contaminou, ela se corrompeu. Por isso, quando eu digo que você precisa se ligar a uma igreja, eu acrescento aqui que você escolha bem a igreja a qual você vai se ligar. Veja se essa igreja não está firmada numa figura humana. Veja se essa igreja não está firmada na política. Veja se essa igreja não está pregando somente prosperidade, mas procure uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que tenha Jesus como centro das suas atividades. Tem igreja que é cheia de programação, mas Jesus está longe dela. Cheia de coisa, cheia de movimento. E Jesus está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eu estou à porta e bato. As pessoas estão lá cultuando a Deus, Jesus está do lado de fora querendo entrar. Então, para que você seja edificado, procure uma igreja séria, firmada na palavra, firmada nos princípios bíblicos. Porque quando alguém se propõe a fazer parte da igreja, Deus, ele distribui na igreja os dons. Deus coloca pessoas capacitadas. Em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 14, olha o que Paulo escreveu. E ele mesmo, esse ele com E maiúsculo, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Doutores aqui, em algumas versões está escrito mestres. Para que Deus deu essas pessoas? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é importante nós congregarmos com o risco de não cairmos no engano novamente. Mas eu volto a dizer para você, cuidado com os falsos profetas, que somente têm arrancado a lã das ovelhas e não se preocupam com o estado das pessoas, só querem arrancar o dinheiro das pessoas, só querem sugar as pessoas e não estão ajudando ninguém. Outra coisa que é função da igreja, a evangelização do mundo. Eu colocaria isso aqui em primeiro lugar. Jesus levantou a igreja para que o mundo fosse evangelizado. É responsabilidade de cada crente, como membro da igreja de Cristo, não da igreja local que eu estou falando, da comunidade, mas da igreja de Cristo, a igreja espiritual. É função nossa, é responsabilidade nossa, pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero ler com você Mateus capítulo 28, Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Olha o que Jesus disse. Então Jesus aproximou-se deles e disse, aproximou dos discípulos: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Função da igreja, evangelização do mundo, pregar o evangelho. Pregar o evangelho. O que é o evangelho, pastor? É a verdade de que Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e morreu por causa dos nossos pecados. Isso é o evangelho. É a conscientização de que o ser humano é pecador e precisa da misericórdia de Deus. Isso é o evangelho. Nós floreamos demais as coisas, mas a função da igreja é tornar essa verdade conhecida. Somente através da igreja a sociedade pode ser transformada. Não é através do governo, não é através da política, não é através das instituições sociais, não é através de nenhum programa de assistência. O que transforma a sociedade é o evangelho. A partir do momento em que o evangelho entra na vida das pessoas, a sociedade se torna melhor. Jesus, ele disse assim: vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, como que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, como sal da terra, a igreja preserva o mundo da corrupção moral, ética, através do combate ao pecado. Como luz do mundo, a igreja aponta Cristo como única solução para o homem pecador. Ah, então nós que estamos na igreja, nós não somos pecadores. Não somos. O mundo está dividido em duas classes de pessoas. Aqueles que sabem que são pecadores e aqueles que ainda não sabem que são pecadores. Mas todos nós estamos no mesmo balaio. Todos nós precisamos de Jesus. Não é pelo fato de eu fazer parte de uma igreja, de eu ter uma carteirinha de membro, de eu conhecer mais a Bíblia do que as outras pessoas, que me faz diferente. Para Deus somos todos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus. Então, esse plano de salvação de Deus, ele deve ser levado pela igreja a todo o mundo. E a tarefa da igreja, ela não é somente evangelizar, mas fazer discípulos. Não é só pregar palavras, não era só você entregar um folheto. É evangelizar e discipular essas pessoas. É ensinar as verdades bíblicas para que as pessoas se convertam a Cristo, para que elas mudem a sua atitude em relação a Deus, em relação ao pecado, em relação ao próximo, para que as pessoas se tornem novas criaturas. Amém? Jesus, ele deixou duas ordenanças. Duas ordenanças para a igreja. O batismo, ele mandou a igreja batizar pessoas, e ele mandou que, como igreja, nós tomássemos a ceia do Senhor. Então, o que é o batismo? O batismo é aquele momento em que a pessoa é levada às águas, e aquele ato ali de mergulhar nas águas simboliza a morte e o sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem para a vida eterna. Paulo escreveu sobre isso aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12. Ele disse assim: sepultados com ele, sepultados com Jesus no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, é uma ordenança de Jesus para a igreja. Lembra que eu li aqui, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20? Vão por todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem essas pessoas a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos.
Então o batismo é uma expressão externa de algo que Deus fez internamente, uma demonstração pública de que nós estamos morrendo para o pecado e para o mundo e que estamos assumindo uma nova vida em Cristo. É papel de quem fazer isso? Da igreja. A igreja vai, prega o evangelho, discipula as pessoas, ensinando a elas ali os princípios da vida cristã e depois as conduz ao batismo. E a segunda ordenança que Jesus deixou para a igreja, a ceia do Senhor. Aqui nos cultos online, a gente tem feito ceia uma vez por mês. Ah, pastor, e se eu quiser fazer todo mês, todo domingo? Pode, velho. Todo dia? Pode. Na Bíblia não tem uma regra que estabelece um dia certo. Cada igreja, né, cada denominação adotou um critério para isso. Ah, o primeiro domingo, o segundo domingo, o último domingo. Não importa. Mas temos que nos lembrar que a ceia foi algo instituído por Cristo. Na noite em que ele foi traído, ele ministrou ali a primeira ceia com os seus discípulos. Ele pegou o pão, repartiu entre eles, ele pegou o vinho, distribuiu entre eles, e ele falou assim, olha, vamos comer esse pão e vamos tomar esse vinho todos juntos. Esse pão, a partir de hoje, ele simboliza o meu corpo, que foi partido por vocês. E esse vinho simboliza o meu sangue, que foi derramado por vocês. Então, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão lembrando que um dia eu me sacrifiquei por causa dos seus pecados. Então, esse pão e esse vinho são os elementos da ceia, que devem ser consagrados, né? Que devem ser consagrados como elementos que relembram o sacrifício de Jesus. Eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, né? Então, o pão significa receber pela fé a vida de Jesus. Do mesmo jeito que o pão físico nos fortalece, o pão vivo, que é Jesus, que desceu do céu, a palavra, que é o verbo, ele nos fortalece espiritualmente. E o cálice, né, o vinho, representa o sangue que foi derramado por nós, o sangue da nova aliança, o novo pacto que foi predito pelos profetas, por Jeremias, por Isaías, e representa que os pecados da humanidade foram levados ali na cruz do Calvário. A celebração da ceia, a ceia do Senhor, ela anuncia a morte de Cristo até que ele venha. E no dia que ele vier, a igreja será arrebatada. Nós estamos falando sobre a igreja. A igreja. E a igreja, ela tem alguns símbolos. Algumas coisas na Bíblia simbolizam a igreja. Primeiro, ela é chamada na Bíblia de o corpo. Jesus esteve na terra e andou entre nós, e depois ele voltou ao Pai, ele voltou para os céus. Mas a sua presença se faz sentir por meio da igreja, que é o seu corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Em Colossenses capítulo 1, verso 18, está escrito assim, ó, e ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo escreveu, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a igreja é um organismo vivo
é um corpo, espiritualmente falando, com os seus membros, e cada membro com uma função específica. A igreja, então, é chamada de corpo, corpo do qual Cristo é o cabeça. Cristo é quem comanda o corpo. A igreja também é chamada de noiva. Por causa da comunhão e da união com Cristo, a igreja é comparada com uma noiva. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, nós lemos assim: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A igreja é a figura da noiva que espera pelo noivo. Um dia Jesus, como noivo amado, virá buscar a sua igreja. Amém? A igreja também, ela é comparada na Bíblia a uma família. Quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador e permite que Deus entre na sua vida, você está sendo adotado em uma família. A família de Deus. Ah, pastor, quando o senhor fala de família, eu só penso nos problemas que eu tive na família. E a igreja também é uma família problemática. Não pense você que você vai chegar numa família perfeita. A igreja é uma família problemática, mas são os filhos de Deus. Pecadores, que precisam da misericórdia dele, que muitas vezes nos tiram a paciência, que muitas vezes nos tiram do sério. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo escreveu: o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele testifica, ele afirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus é o primogênito, é o primeiro, é o único filho de Deus, legítimo. E nós fomos adotados por Deus e passamos a fazer parte dessa grande família. E como filhos adotados, nós somos libertos, nós não somos mais escravos do pecado, podemos obedecer a Deus livremente. Jesus disse assim, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Romanos capítulo 8, verso 15, vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estarem em temor, mas receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Através dessa adoção em Jesus, nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos dessa terra, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Eu estou falando da igreja. Preste atenção que eu não mencionei nome de nenhuma denominação aqui. A igreja de Jesus, aquela que confessa a Cristo como seu único Senhor e seu único Salvador. Aquela que reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas e que somente em Jesus nós temos a redenção. Quando nós estamos ligados a essa igreja espiritual, nós somos cidadãos dos céus. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas fazemos parte de uma grande família que é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, o fundamento do qual Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra principal, a pedra de esquina.
e nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós somos morada de Deus. O que é a igreja? É a reunião daqueles que confessam a Deus, que confessam a Cristo como seu Senhor. Podem estar numa esquina, podem estar numa sala, podem estar ao redor de uma mesa, podem estar num presídio, pode estar numa caverna. É a igreja do Senhor. E eu tinha mais coisas para falar aqui sobre igreja, mas ficaria um vídeo muito longo. Eu quero somente mencionar um texto aqui que eu achei bastante interessante, que faz uma comparação entre a igreja primitiva e o que se tornou aquilo que nós conhecemos como igreja hoje. A igreja primitiva, ela se reunia nas casas. A igreja de hoje se ajunta em templos luxuosos, cada vez mais luxuosos. Na igreja primitiva, todos tinham unção. Na igreja de hoje, há um pequeno grupo de ungidos do Senhor. Nós associamos a figura de quem está lá no púlpito com a unção de Deus. Porque a unção está sobre o levita, a unção está sobre o pregador, a unção está sobre o profeta. Talvez a unção esteja sobre você. Você que está adorando aí a Deus em espírito, em verdade, que está orando no quarto em secreto, a unção de Deus está sobre você também. A igreja primitiva era dirigida pelo Espírito Santo. A igreja de hoje é governada por homens. É governada por homens. Muitas vezes por homens que já estão afastados de Deus, que já não têm mais nenhuma intimidade com o Espírito Santo, mas ainda insistem em governar a igreja. Na igreja primitiva havia repartição de bens. A palavra diz em Atos 2 que eles traziam tudo o que tinham, vendiam suas propriedades e repartiam entre si, de acordo com a necessidade de cada um. E a igreja de hoje? Cada um querendo crescer mais que o outro, cada um querendo prosperar, cada um querendo aparecer com um carro melhor que o outro, com um terno melhor que o outro. A igreja primitiva, os obreiros, as pessoas que serviam na igreja, se reconheciam como pecadores. Na igreja de hoje, eles se consideram supercrentes. Na igreja primitiva, os obreiros estavam aprendendo e crescendo no conhecimento, na graça e no temor do Senhor. Na igreja de hoje, os líderes se acham infalíveis e poucas vezes se permitem declarar arrependidos de alguma atitude, de alguma coisa. Dificilmente você vai ver a igreja voltar atrás, mesmo que ela tenha apoiado alguma coisa errada, algum movimento errado, ela não vai voltar atrás, porque ela se acha infalível. A igreja primitiva era perseguida. A igreja de hoje se tornou a perseguidora. Na igreja primitiva, a sabedoria vinha de Deus. Na igreja de hoje, eles querem fabricar um avivamento, produzir um avivamento pelas mãos de homens. A igreja primitiva não tinha nada, mas era cheia da graça de Deus. A igreja de hoje tem muito em riquezas, mas se afastou dos dons, da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Eu e você somos a igreja. Eu quero terminar aqui ressaltando a importância de você fazer parte de uma igreja. Mas ore,
Busque a direção de Deus, porque nós temos vivido tempos difíceis, irmãos. Tempos em que o egoísmo humano, a vaidade humana tenta se apoderar daquilo que é sagrado. A igreja foi instituída por Deus, mas homens querem se apoderar dela. Homens querem criar grandes impérios, usando como fachada o reino de Deus. E Deus não quer isso, de mim e de você. Antes de sermos membro de qualquer igreja aqui, nós, em Cristo, nos tornamos cidadãos dos céus. Procure crescer espiritualmente, procure conhecer mais de Deus, procure pessoas sérias, comprometidas. Olha o passado da pessoa. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece as pessoas. Olhe para os frutos dessas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.